Feliz Natal, porque não há ano novo feliz, nada feliz, se primeiro não tiver o Natal. Se primeiro não tiver o nascimento de Jesus. Jesus primeiro, vindo à frente, tudo mais é feliz e abençoado. Amém? Eu quero ler com os irmãos um texto que do Antigo Testamento talvez seja o mais lido e pregado nesse período do ano, no Natal. Está em Isaías capítulo 9, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar seu smartphone ou ler na projeção. Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós vamos expor este texto e nós vamos ver algumas palavras, alguns termos mais específicos, porque às vezes a gente lê o texto corrido e a gente não vai fixando ou atentando para alguns aspectos que são muito importantes. E nós vamos fazer isso no decorrer da palavra. E eu quero convidar você para colocar a mão no seu coração, orar, pedir para que Deus ministre. Já tivemos um tempo gostoso de louvor, de adoração. O Senhor está aqui, tem tocado no nosso coração, já sentimos a presença dEle, mas agora é o momento em que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás. Não tem nada a ver com a gente, nem a gente com ele. Tira cansaço, preguiça, sono, qualquer tipo de distração. E traz a nossa mente, o nosso coração cativo para ouvir a tua palavra. Ratifico a minha entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os versículos 1 e 2
falam da condição que o povo estava vivendo. Como que eles estavam vivendo? Aflitos, na escuridão, desprezados, em trevas, na sombra da morte. Essa era a situação em que o povo dessa ocasião estava vivendo. E por que eles estavam vivendo assim? Porque eles haviam sido invadidos pelo império da Assíria. Então eles estavam ali escravizados, na escuridão, desprezados. E por quê? Quem os levou a essa situação? Observe aí no versículo 1, que quem coloca-os nessa situação é o próprio Deus. Diz que foi o próprio Deus quem fez isso. Poxa vida, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus trouxe isto para a vida daquele povo? Era um julgamento divino, porque eles haviam se tornado infiéis, afastados de Deus, praticavam a idolatria, e os líderes haviam se corrompido. Como consequência, veio a mão de Deus. Primeira lição: todas as vezes que o ser humano se afasta de Deus, vem a mão de Deus como correção. Agora, observem que Isaías se refere a dois povos principais aí. Quais são? Zebulon e Naftali. Por que esses dois povos? Porque eles estavam na fronteira e eles foram os primeiros a serem invadidos pela Assíria. E por quê? E por estarem na fronteira, também recebiam a influência das outras nações. Então, vindo da Síria, de outras nações, vinham ali e influenciavam com a cultura, com a religião, com os costumes, e eles foram assimilando toda essa vida diferente da que eles tinham aprendido da parte de Deus. Tinha mais um agravante, ou seja, eles estavam distantes de Jerusalém, que era o centro religioso, era onde eles ali recebiam alimento espiritual, os cultos. Estavam distantes, não recebiam alimento e também não tinham a convivência com a irmandade, com o povo de Deus. Então só podia dar nisso, ou seja, recebendo influência de outros costumes, de outras culturas, de outras religiões, não sendo alimentado na casa de Deus, longe do convívio dos irmãos, eles se enfraqueceram espiritualmente. Então, primeira aplicação, o perigo quando a gente se permite na convivência em demasia com outras culturas, outras religiões, outros princípios. De início, pode ser até que a gente, não tem nada a ver comigo, não sou desse lado. Mas começa a conviver, logo vai pegando o mesmo palavreado, o mesmo jeito de viver, as mesmas atitudes, vai se afastando do povo de Deus, do alimento espiritual, então vai enfraquecendo e vai se tornando mais fragilizados para receber a influência do mundo. Isto é um perigo para aquele povo e para nós também nos nossos dias. Mas ainda nos versículos 2, 1 e 2, diz, Deus traz uma profecia:
faz uma promessa, que apesar de como eles estavam vivendo, Deus promete que mudaria, que reverteria a situação deles. E diz assim: não continuará a escuridão, os tornaria glorioso. Eu vejo aqui algo extraordinário do amor de Deus. Deus permitiu que eles experimentassem todo aquele sofrimento, aquela dificuldade, mas disse: isso não é para sempre. Eu vou mudar a história de vida desse pessoal. Eu vou transformar isso. Eu vou transformar aqueles que estão humilhados, esquecidos, vou transformá-los em honrados, valorizados, com dignidade. É isso que Deus sempre está interessado em fazer por nós, ainda que vivamos momentaneamente em tempos de desvalorizados, humilhados, perseguidos. Deus não tem esse propósito, e o amor de Deus por nós é tão grande que Ele está sempre disposto a reverter, a mudar essa história. Não sei como tem sido a sua vida, de repente sofrida, humilhado, desprezado, mas Deus pode reverter a história da sua vida. Agora, deixa eu destacar também, que às vezes a gente não observa muito, mas no versículo 1 diz assim: tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia é ali é o mesmo lugar, a mesma região de Zebulon e Naftali. Ao mesmo tempo que fala de Zebulon, Naftali, Galileia, porque é o mesmo lugar. Mas diz também Galileia dos gentios. Por que dos gentios? Porque embora ali estivesse o povo de Deus, mas, como nós já vimos, eles foram sendo envolvidos por outras nações. Então ali já não tinha mais só judeu pedigree, só judeu original. Ali já estavam também outros não-judeus que espiritualmente são chamados de gentios. Então estava misturado, havia uma mistura ali de judeus com não-judeus. Então tornou-se Galileia dos gentios. Agora, olha que coisa interessante também, que às vezes a gente não observa. Já vimos como que estava a situação da Galileia, Zebulon, Naftali, para baixo. Mas por onde Jesus inicia o seu ministério? Quando agora a gente vem para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, que é justamente o texto que nós lemos. Então, para cumprir aquela promessa de 700 anos antes, agora está se cumprindo justamente ali, onde havia prometido que seria em Zebulon, Naftali, em Cananeia. E aquele povo, então, estava experimentando, versículo 16, o povo que vivia em trevas. Qual povo? Zebulon, Naftali, Galileia. Aquele povo agora estava experimentando a grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E onde Jesus vai buscar seus primeiros discípulos? Pedro, André, Tiago, João.
Onde que ele vai buscar? Justamente naquele lugar que era então desprezado e desprezível. Isso mostra, queridos, que Deus escolhe pessoas, lugares que muitas vezes são desprezados, para que através desse povo Deus faça algo extraordinário. Às vezes a gente se sente um zero à esquerda, a última bolacha do pacote. Ai, quem sou eu? Deus é especialista em tocar naqueles que não são. Aliás, é isso que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 29. Deus diz que o texto diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, coisas fracas para confundir as fortes, coisas vis e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, queridos, Deus pode usar cada um de nós, ainda que nós sintamos, e é bom que nós sintamos, sem estarmos preparados, sem sermos qualificados, estarmos numa situação menor, saber, Deus pode usar cada um de nós. Deus pode usar você. Olhe um para o outro assim, diga, olha, Deus sabe quem você é, mas Deus pode te usar. Deus pode te abençoar. Deus pode te usar. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Olhe para você e fala, olha, Deus pode te usar, viu? Deus pode te usar. Não se sinta somente lá embaixo, não, porque Deus pode te levantar. Deus pode usar. Glória a Deus. O versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu a grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz simboliza a presença de Deus, a direção, a libertação, a esperança. Deus vem para aqueles que não são, para dizer, eu posso fazer de você. Deus vem para aqueles que vivem na escuridão, para dizer, eu posso trazer luz para você. Eu não sei como que você entrou hoje aqui, mas saiba de uma coisa, Deus pode iluminar a sua vida, trazer esperança, trazer gozo. Ele é especialista nisso. Essa é uma verdade que se aplica a todos aqueles em quem a luz de Cristo resplandece. O pecado coloca o homem em trevas profundas. Às vezes ele não percebe que está em trevas, não sabe por que está em trevas, mas está em trevas. Mas aonde Cristo nasce, resplandece a luz. Bem-aventurado é aquele que é encontrado pela maravilhosa luz de Cristo. Se fomos iluminados por Cristo, temos a luz de Cristo. Agora, deixa eu falar também algo importante. Iluminados, temos de fugir das obras das trevas. Não dá para conviver uma coisa com a outra. E quais são as obras das trevas? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele faz uma listinha. Não está encerrada essa lista, mas ele dá uma listinha aqui de obras das trevas, das quais devemos fugir. Da imoralidade sexual. Você é iluminado pela luz de Cristo. Fuja da imoralidade sexual, da impureza, da avareza. Não use linguagem grosseira, não diga coisas tolas e indecentes. Hoje acho que não canta mais, mas quando éramos pequenos,
lá no Ministério da Criança, que tinha uma musiquinha que a gente cantava, e que é uma pura verdade, cuidado boquinha com o que fala, né? Então, tem coisas indecentes. Não falei, eu vi várias pessoas dizendo assim, entregaram a idade, viu? Não digam coisas indecentes, não participe de imoralidade, de impureza, de avareza, não participem, não conviva com as pessoas que vivem dessa maneira. Versículo 8, no passado, agora eu vou pegar esse texto do apóstolo Paulo, olhem para mim, eu vou falar para vocês agora, olha. No passado, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E como filhos da luz, vivam na luz. Antigamente, antes de conhecer a Jesus, antes de se converterem, vocês andavam nas trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E agora, versículo 11, ele diz algo que a gente precisa observar. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ou seja, não concorde. Às vezes conversa sobre algum assunto das trevas, a gente fala, cada um sabe o que faz, cada um escolhe o seu caminho. Tudo bem, quer viver assim, viva. Quer viver bem assim? Viva. Mas biblicamente não posso concordar. Não sou cúmplice dessa atitude. Está vivendo em pecado, está vivendo errado. Não posso aceitar isso para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. Então nós precisamos tomar cuidado e fugir rapidinho das obras das trevas. Porque se não fugirmos rapidinho, a gente vai assimilando, vai acostumando, vai ficando natural, vai ficando normal. E a hora que vê, está vivendo nas trevas. Mas nós somos chamados para andarmos na luz. Andar na luz para que sejamos iluminados e para que também iluminemos outras pessoas. A luz de Cristo habita em nós. Mateus 5, versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Versículo 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Vocês têm a luz, vocês são a luz, vivam e sejam luz no meio, no ambiente, na casa, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Nós devemos ser aquelas pessoas que aonde chega, ilumina, traz luz. Traz luz. É isto para nós e para que também resplandeça diante daqueles com os quais convivemos. Para quê? Para que conheçam a luz que é Cristo e para que glorifiquem o Pai. É tudo para a glória dele. O versículo 3 mostra mais algumas coisas que Deus faria. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Eu penso que Isaías talvez não entendesse muito o que ele estava falando. Ele estava recebendo de Deus e transmitindo sem entender muito bem, porque ele estava falando para algo que aconteceria e ele não veria. Como que chama o seu avô? O seu bisavô, o seu tataravô, o seu trisavô. Aí eu já não sei mais. Eu sei, mas a maioria não sabe. Agora ele está falando para cerca de 25 a 30 gerações
depois. E ele está falando ali para os judeus: tu tens multiplicado este povo. Era muito para a cabeça daqueles judeuzinhos. Como assim? Multiplicar? Então vamos nascer judeu para tudo quanto é lado. Porque eles entendiam que povo de Deus, e para eles era povo de Deus somente os judeus. Mas Deus estava mandando, enviando aquela profecia para um povo que então era pequeno, mas ele está dizendo que viria a luz, e quando viesse a luz, aumentaria o número do povo dele, aumentaria o número de pessoas que seriam de Deus. Isso fica claro lá em Atos capítulo 8. Cresceu. Mas cresceu tanto. Quantos judeus tem no Brasil? Agora, sabe quantos que se declaram cristãos? Quantos que se declaram evangélicos no Brasil? Entre 58 e 65 milhões de pessoas. Cresceu o povo. Araçatuba tem 200 e algumas coisinhas de 1.000 habitantes. Sabe quantos que se declaram evangélicos, cristãos, aqui em Araçatuba? 53 mil e algumas coisas. E vai crescer em nome de Jesus. Vai crescer. Por quê? Porque a luz veio para trazer crescimento. O povo de Deus vai crescendo, vai multiplicando, mas para isso depende de cada um de vocês que sejam a luz para iluminar essa cidade com a luz de Cristo. Versículo 3b diz assim ainda: aumentaste a sua alegria, eles se alegrarão diante de ti. A terra que estava aflita, a terra que estava angustiada, abatida, seria transformada em feliz, em alegre. É isto que Deus faz para aqueles que recebem a Jesus. Vem a paz, vem a alegria, independe das circunstâncias. Jesus, nascendo no coração, traz alegria. Dia 19 de dezembro, a família da pastora Thelma, pastor Eliseu, se reuniu para comemorar o pré-natal. O pastor Eliseu não estaria aqui, então a família se reuniu para comemorar o pré-natal. Foi uma festa. Eu vi pelo Instagram essa festa, dia 19 de dezembro. O que significa 19 de dezembro? É aniversário do pastor Alfredo. Como assim? Algumas pessoas lá de Campinas que conhecem a família dizem: mas pastor, eles se reuniram para fazer festa pela morte do pastor Alfredo. Riram, choraram bastante também. Por quê, queridos? Porque a nossa alegria vem de Jesus. Independe das circunstâncias. A gente pode estar passando por momentos difíceis, o riso e o choro se misturam, porque a nossa alegria independe das circunstâncias. Filhinho morreu, bebê morreu, e os pais estavam indo para o cemitério, estavam chorando, e o outro filhinho, também criança, perguntou: por que vocês estão chorando? Querido, seu irmãozinho morreu, foi morar com Jesus. Mas vocês não cantam com a gente: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá? E aí eles foram cantando, indo para o cemitério, cantando, chorando, cantando. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. É isso, queridos, é alegria que independe da circunstância, quando a luz vem para o nosso coração.
Mas deixa eu alertar mais um perigo. O perigo, queridos, é que às vezes a gente se acostuma com tão grande bênção. Acostuma com elas. E vai passando a alegrar-se com outras bênçãos que o próprio Deus dá, mas que são passageiros. Alegra-se mais por comprar um carro novo, alegra-se mais por comprar uma casa nova, bênção de Deus. Alegra-se mais por conseguir um bom emprego, por passar numa faculdade, e vai esquecendo da maior das alegrias, Jesus. Jesus. E todas essas alegrias só têm sentido, só fazem sentido, se a maior de todas estiverem no nosso coração. Então não se acostume com a bênção de Jesus. Curta-o, receba-o, honre-o, glorifique-o todo dia por essa tão maravilhosa bênção e alegria que Jesus traz ao coração. Cristo é a maior das alegrias. Isaías, ele usa algumas figuras para demonstrar a sua alegria. Ele usa a alegria, como se alegram no tempo da colheita. Para nós, a gente não entende muito isso, porque a gente só entende da colheita de arroz quando compra um saquinho lá no mercado, já vem tudo pronto, tudo preparado, quando pega o açúcar. A gente não sabe muito bem expressar, talvez se tiver algum lavrador aqui, algum agricultor, saiba, quando prepara a terra, joga a semente, às vezes faz empréstimo de banco, e aí não vem a chuva, ou a semente não germina. Perdeu tudo. Além de ter perdido tudo, ainda tem a dívida do banco. Mas, quando vem a lavoura, olha que bênção que foi, eles se alegram. Tanto é que no Antigo Testamento tinha uma das festas que era chamada festa da colheita. Ele usa outra expressão, exultam quando repartem os despojos. Ou seja, chegaram vitoriosos da guerra. Chegaram vitoriosos da guerra, outra expressão que a gente vê, tal, mas não sente na carne essa situação. Eles sentiam vitoriosos da guerra, e agora eles não só estavam vitoriosos, como também traziam as riquezas conquistadas, os despojos, e podiam dividir entre eles. E agora vem o seguinte: vocês vão aproveitar uma batalha, a vitória de uma batalha que vocês nem batalharam, porque Deus vai na frente, Deus conquista a batalha por nós. Nós entramos na batalha, e a boa notícia que eu tenho para vocês é que em 2026 vai ter batalhas, vai ter lutas. No mundo tereis aflições, só que tem o seguinte: nós já entramos com a certeza da vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Glória seja dada ao Senhor. Os versos 4 e 5 dá mais motivos de alegria. Quebraste o jugo que pesava sobre ele. Pronto, não está mais sob jugo. Não está mais, foi quebrado. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, não tem mais isso. Toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha, toda roupa revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto e fogo, porque Deus já garantiu a vitória. Nós não precisamos mais dessa roupa. E essas figuras então apontavam para o livramento que Deus daria. Em João 8,36 diz: se pois o Filho os libertar, serão verdadeiramente livres. Está falando lá atrás da vinda daquele que daria vitória. E agora no Novo Testamento está confirmando: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como que Deus faria isso? Como que Deus mudaria essa história? Por meio de um menino. Versículo 6
de Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ele dá alguns títulos aqui. Maravilhoso Conselheiro. Ele vai aconselhar os seus. Ele dá sabedoria aos seus. Ele planeja a vida. Foi Jesus quem fez, quem faz, em todo tempo. Ele nos ensina, Ele nos guia e Ele nos orienta. Bendito, louvado seja Deus na vida daqueles que são guiados, são ensinados, são orientados, são aconselhados pelo nosso Senhor. E aí ele diz que Ele é Deus forte. É um título de onipotência. Jesus nasceu, fez-se homem, encarnou-se há cerca de 2000 anos atrás, mas Ele sempre existiu. É o Deus forte, é o Pai da eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não aconteceu há 2000 anos atrás, sempre existiu. Ele se manifestou em carne a nós há 2000 anos atrás, no dia que hoje nós chamamos de Natal. Mas Ele sempre existiu. E aí o texto ainda diz que o nome dele é Príncipe da Paz. Não é a cessação de lutas. Não significa que acabaram-se as lutas. Significa que, independentemente da circunstância, o Príncipe da Paz traz para nós a paz. Estamos em paz, porque Deus está conosco. Então são atribuídos aqui a este menino, são atributos que trazem consigo noções de divindade, profetizando que a criança seria o grande rei, Jesus Cristo. Capítulo de Isaías, capítulo 9, como que se cumpre? Se cumpre agora no Novo Testamento, em Lucas 2:11. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante que até uma conjugação dos verbos, ao mesmo tempo que fala do que estava acontecendo no passado, o que está acontecendo no presente, o que aconteceria, porque ele estava vivendo no momento, mas ele está falando de algo que haveria de acontecer. E aconteceu. Hoje vos nasceu. Profecia dada, profecia cumprida. E aquela não foi uma profecia exclusivamente para os israelitas. É uma profecia que inclui-nos, da mesma forma que foi a mensagem de esperança para aqueles judeus, é a mensagem de esperança para mim, para você e para todos aqueles em cujo coração Jesus nasce. Cristo não veio somente para acabar com as trevas causadas pelos assírios. Cristo veio para libertar das trevas, libertar-nos das trevas do pecado. Ela dará à luz um filho, e ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele veio para dar descanso aos cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veio para tirar das trevas e nos transportar para o reino da luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Essas bênçãos alcançam a todos que recebem Jesus, que permite que Jesus nasça no seu coração. O nascimento daquele menino que cresceu, foi crucificado, é o único
que pode nos libertar do jugo do pecado, de Satanás, da morte, e dar-nos a vida, e vida abundante, e vida eterna. Nele a profecia foi cumprida. Aleluia. Só quem entende, crê, recebe esse Jesus, pode comemorar o verdadeiro sentido do Natal. Natal sem Jesus é uma festa folclórica. Natal com Jesus é o cumprimento de uma profecia da libertação de um povo. E nós nos incluímos nisso, se recebemos Jesus no nosso coração. Em nome de Jesus. Que esta palavra não volte para você vazia, mas que Jesus, que nasceu na sua vida, brilhe, e a sua vida seja vivida sob a luz de Cristo, iluminando o seu coração, iluminando aqueles que estiverem do seu lado, para a glória de Deus Pai, a quem seja dada toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor. Promete e cumpre.